Olá a todos, meu nome é Raíssa Campos Marcondes, sou graduada e mestra em História, formada pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente sou doutoranda no programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Minha apresentação hoje é produto do meu mestrado, mas que eu continuo estudando atualmente no doutorado. Foi uma pesquisa com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e atualmente com financiamento da CAPES. O título dessa apresentação é A Urbanização da Zona Norte de São Paulo, Relações e Tensões Sociais em torno do Tramway da Cantareira, entre 1893 a 1924. O objetivo aqui é apresentar alguns aspectos do processo de urbanização da Zona Norte da cidade de São Paulo, com ênfase na formação e ocupação territorial da área servida pela pequena linha férrea, denominada Tramway da Cantareira, na Zona Norte da cidade. Mais do que isso, buscamos considerar a atuação da população nesse processo. Buscamos também averiguar se as relações estabelecidas entre poderes públicos, moradores e investidores da região apresentaram mudanças locais, identificando-as por meio da análise das fontes. O nosso recorte cronológico está compreendido entre os anos de 1893 e 1924, quando, respectivamente, teve início a construção da linha férrea e o primeiro ano em que os arruamentos da região por onde ele percorria aparecem no mapa da cidade de São Paulo. Nesta imagem, podemos ver a planta da cidade de São Paulo em 1924, correspondente ao recorte cronológico da pesquisa, e a área de estudo por onde passava o Tramway da Cantareira, cujo ponto em vermelho representa a estação inicial dele, na área central da cidade, no bairro do Pari. E os pontos em laranja representam a linha férrea com seu percurso. Ladeando a linha, vemos os bairros que foram formados ao seu redor. Mas então, o que era o Tramway da Cantareira? Foi uma linha férrea construída a partir de 1893 pela Superintendência de Obras Públicas, ligada à Secretaria de Agricultura, Comércio e Obras Públicas do Governo do Estado de São Paulo. Inicialmente, a linha foi usada exclusivamente para a construção dos reservatórios de água na Serra da Cantareira, para o abastecimento de água na cidade de São Paulo. Depois, entre 1894 e 1895, passou a ser usado para transporte de passageiros. Em 1908, houve a construção do ramal Guapira, inaugurado 2 anos depois, em 1910. E em 1915, o ramal foi prolongado até Guarulhos. E o Tramway da Cantareira foi desativado entre os anos de 1964 e 1965. Nesta imagem, podemos observar o percurso que ele fazia e bairros que se formaram ao seu redor, com suas respectivas estações e os anos de abertura. Em vermelho, temos a linha tronco, ligando a cidade até a Serra da Cantareira, representada em verde. Em laranja, temos o ramal para o Guapira, inaugurado em 1910. Uma curiosidade é que anos depois, a Estação Guapira mudou de nome para Estação Jaçanã, conhecida estação da música Trem das 11, de Adoniran Barbosa. Para alcançarmos os objetivos dessa pesquisa, os principais arquivos e fontes consultadas foram o Arquivo Histórico Municipal de São Paulo, o Fundo da Prefeitura Municipal, sede Obras Públicas, entre os anos de 1906 e 1923, onde localizamos reclamações e pedidos, assim como abaixo-assinados de moradores. No acervo da Biblioteca da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, localizamos ofícios, projetos de lei, requerimentos e também abaixo-assinados de moradores. No Arquivo Público do Estado de São Paulo, consultamos o setor cartográfico e textual. No Museu Paulista da USP, consultamos a cartografia e iconografia. E na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, consultamos jornais e revistas. Como produtos da nossa pesquisa,
identificamos que a área suburbana, correspondente aos bairros de Santana, Carandiru e Choromenino, tiveram maior número de investimentos públicos, e que as principais solicitações feitas pelos moradores foram iluminação elétrica para os bairros e estações do tramway da Cantareira, obras de alinhamento para a construção de muros e cercas e novas habitações, regularização de ruas, ligação de água e esgoto, totalizando 234 solicitações entre os anos de 1906 e 1923. Já a área rural, correspondente entre as estações do Mandaqui, Cantareira e Tucuruvi-Guapira, poucas foram as solicitações atendidas entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Por tratar-se de uma área no perímetro rural, a edilidade, em parte dos requerimentos, alegava que esta área não fazia parte das merecedoras de melhoramentos urbanos, uma vez que o número de habitantes era menor e esparso no território se comparado à área suburbana e urbana da cidade. Apesar disso, as principais solicitações de moradores contempladas foram para abertura, melhoramentos, reparos e regularização de estradas e caminhos, e pedidos de abertura de caminhos que liguem as estações do tramway da Cantareira. As não contempladas foram principalmente as solicitações de iluminação elétrica, assim como construção de mercados e cemitérios. Essas solicitações seriam atendidas muitos anos depois, entre as décadas de 1920 e 1930. No total, foram 163 solicitações entre 1906 e 1923. Nesta imagem, podemos ver um recorte da planta das estradas de rodagem do município de São Paulo de 1918, em que muitas das estradas, destacadas em preto, estavam ligadas às estações do tramway da Cantareira, representadas com pontos vermelhos, ou percorriam o mesmo caminho, o que demonstra a importância dessas estradas e de suas melhorias também para acesso à linha férrea, facilitando assim o deslocamento da população para outras regiões, principalmente para a área central da cidade. Aqui temos na imagem o maior abaixo-assinado localizado durante as pesquisas, com um total de 971 assinaturas de moradores da região do Carandiru, onde solicitaram linhas de bondes para atender a população, além da oficialização de nomes da via para a Avenida Conceição, antiga estrada que ligava São Paulo à cidade de Guarulhos, em 1921. Dentro do nosso recorte cronológico, foram poucas as imagens que pudemos localizar e que nos mostrassem quem eram os habitantes da região, mas essas duas imagens nos dão uma pequena dimensão desses indivíduos. A imagem à esquerda, vemos as imediações do Tremembé, por volta de 1920, com indivíduos ao lado da linha férrea, e ainda a predominância do ambiente rural, com a indicação de uma rede telefônica ao fundo. Ao lado direito, observamos 5 pessoas, entre elas uma criança na plataforma de embarque da estação da Cantareira. Seriam passageiros ou trabalhadores da estação? Outra questão importante para a pesquisa foi observar que a linha do tramway da Cantareira foi fundamental para a abertura de novos loteamentos ao redor dela. Exemplo disso, temos a Vila Mazei. Ao lado esquerdo, podemos ver o anúncio dos terrenos em 1916. E ao lado, a inauguração da estação Vila Mazei em 1925, com a presença dos loteadores, a família Mazei e convidados. Sua abertura impulsionou a venda de terrenos na região. Para nossas considerações finais, então, por meio da análise das relações e tensões estabelecidas entre poderes públicos, moradores e investidores da região, identificamos que os melhoramentos em infraestruturas investidos pelo poder público nos primórdios do governo republicano não eram exclusivos da área consolidada como cidade, mas também reverberavam entre as demandas dos moradores
e de investidores privados do perímetro suburbano e rural nesta região de estudo. Tornou-se então importante compreendermos quem eram os grupos e indivíduos atuantes nesse processo, quais as principais demandas solicitadas e quais serviços foram ou não atendidos. Por meio da análise da formação desses espaços, apontamos indícios que esclarecem o processo histórico da urbanização da Zona Norte paulistana. Aqui as referências bibliográficas. E muito obrigada.